Nós estamos no terceiro vídeo sobre doutrinas da graça, aqui na Igreja Plena Oceânica, em Niterói. No primeiro vídeo, nós demos o pano de fundo histórico ao surgimento das doutrinas da graça e vimos que elas podem ser resumidas em 5 pontos, que formam a palavra tulipa em inglês. No vídeo passado, na aula passada, nós vimos o primeiro ponto, o T, de total depravação. E hoje nós trataremos sobre o segundo ponto, a letra U, incondicional eleição. É U, porque incondicional começa com U na língua inglesa. É muito importante nesse momento dizer o que incondicional eleição não significa. Não quer dizer uma eleição absoluta, ou seja, Deus vai salvar as pessoas independente se elas virão à fé ou não. Evidente que não. Lendo a Bíblia, nós observamos que Deus decretou situações ou condições para que a pessoa seja salva. Minimamente por sua confiança em Cristo, por exemplo. Toda essa questão ela está envolta na resposta à seguinte pergunta: em que base ou em quais critérios Deus usou para trazer uma pessoa à salvação? Será que foi em cima de uma decisão ou alguma atitude prevista na pessoa eleita? Nós temos aqui, então, o pano de fundo de discussão que nós tratamos lá no primeiro vídeo. As duas posições, uma posição calvinista e uma posição arminiana. Para os calvinistas, a eleição ela é incondicional, Deus elege incondicionalmente aqueles que ele trará a fé e a salvação. A eleição é no campo individual. Na visão arminiana, Deus elege todos aqueles cuja fé ele de antemão viu ou previu, mas não de um modo decisivo, ou seja, a eleição ela é de um âmbito corporativo. Todas as duas posições se baseiam na Bíblia. Então é importante que a gente olhe na Bíblia os argumentos para nós entendermos se estão corretos ou não. E por que nós adotamos seguir aqui na nossa igreja a visão das doutrinas da graça, uma visão mais calvinista. Nós vamos começar vendo os textos. O primeiro texto utilizado pelos arminianos para se entender que a eleição ela é de um modo corporativo. É um texto de Paulo, onde ele trata da questão em que Deus ele escolhe Jacó e rejeita Esaú, antes que eles nascessem. Na visão arminiana, Jacó representa Israel, que hoje é o Israel de Deus. Então ali estaria se falando de todo um grupo que viria à fé. O grande problema para a gente é que o texto está claramente tratando de indivíduos. Então não daria para usar esse texto numa visão representativa. Vamos ler o texto, Romanos 9, de 10 a 13. Diz assim: e esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus permanecesse conforme a eleição, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ele: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Nós vamos voltar a esse texto bem no final do vídeo, porque ele traz muitas consequências importantes para nós. Os outros textos utilizados pelos arminianos como pré-conhecimento, como prova de pré-conhecimento de Deus para a nossa eleição, ele se dá na ideia de que Deus não está presente, não está preso ao passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro não prendem Deus, como nos prende. Nós temos passado, presente e futuro, Deus não. Então Deus, por ser atemporal, ele viu lá na frente a escolha que cada um fazia e aqui atrás ele decretou a eleição, a escolha dele. É até estranho, né? Como se fosse um Deus passivo, mas essa é a ideia que é defendida. O problema nesses textos, você vai ver, está na falha da análise do contexto, seja imediato do texto ou geral da Bíblia quando analisa o texto. Vamos começar com o primeiro. Está em 1 Pedro, versículos 1 e 2. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, o texto está falando de eleição, peregrinos, dispersos no Ponto, da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas.
Quem defende o pré-conhecimento fica louco com esse texto, porque ele leu ali a palavra pré-conhecimento. Mas olha atentamente o texto. Deus elegeu e escolheu, conforme o seu pré-conhecimento, pela instrumentação do Espírito Santo. Olha a palavrinha agora. Para a obediência em Jesus. Ou seja, se Deus anteviu no futuro a nossa escolha e Ele decretou a eleição aqui atrás, nós deveríamos ter, obrigatoriamente nesse texto, pela obediência a Jesus. Observe que a ação de Deus em te escolher e usar o Espírito Santo para que isso seja executado faz todo sentido com a nossa aula passada. Isso é feito para que você viesse a obedecer a Jesus. O texto é muito claro. E não porque você veio obedecer a Jesus. Então, pela própria análise desse texto, você já mata a questão que o pré-conhecimento foi uma atitude que Deus previu no futuro. O outro texto, muito utilizado na visão arminiana, está em cima da palavra conheceu. Nós vamos ler o texto, depois vamos ver, no contexto geral da Bíblia, como a palavra conhecer é aplicada. Isso vai fazer todo sentido para você. Romanos 8, 29 é o texto. Olha o que diz. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Antemão conheceu, para quem entende a questão arminiana da eleição corporativa e não individual, como os calvinistas defendem, fecha a questão. Eu não quero nem ver outros textos, porque aqui está muito claro e fecha a questão para eles. Bem, como é que a Bíblia trata o termo conhecer nos vários outros textos? A versão que a gente usa aqui na igreja é a versão NVI. A NVI teve o cuidado de pegar a palavra conhecer e adaptar ela, ou traduzir ela, de um modo mais apropriado ao seu contexto. Então, eu vou ler os textos na versão Almeida corrigida, que manteve a palavra conhecer, e depois vou passar para você o que a NVI diz nesses textos, como foi traduzida, porque é o sentido correto. E depois eu vou mostrar para você, através de uma dinâmica, por que a palavra conhecer em Romanos 8, 29 está super adequada. Vamos lá. Olha Mateus 1, 25. E não conheceu até que deu à luz. A NVI traduz adequadamente o termo conhecer por não teve relações, até que deu à luz. Lucas 1, 34. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Na NVI, conheço homem algum é ser virgem, não ter relações. Olha o texto de Gênesis 18, 19. Porque o tenho conhecido. Na tradução NVI, porque eu o escolhi. Amós 3:2. Só a vós tenho conhecido. Na NVI, só a vós eu escolhi. E Salmo 1:6. Olha o que diz. Porque Deus conhece, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No sentido de Deus aprova, Deus está familiarizado. Toda vez que eu trato deste assunto com os adolescentes ou pré-adolescentes, eu faço uma dinâmica muito interessante. Eu peço para eles assim, escolha um número entre 1 e 9. Não pode ser o 1 e também não pode ser o 9. Entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles escolhem e eu pergunto, por que você escolheu esse número? As respostas são mais variadas. Porque eu quis. Porque esse número me remete a isso. Ou então, não sei, apenas escolhi esse número. Ok. Eu peço para fazer uma outra escolha. Escolha um número entre sigma e zogma. Você deve estar tendo uma reação aí, exatamente como os garotos têm na sala de aula. O que é isso? É um número que vocês não conhecem, mas eu conheço. Não tem como você escolher aquilo que você não conhece. O sentido de Romanos 8, 29 é exatamente isso. Deus, dentre a humanidade, escolheu aquele que ele conhecia todos. Mas o sentido mais profundo do texto vai além disso, porque a eleição é diferente de predestinação. Mas esse é um assunto para uma outra aula, para outro vídeo. A defesa que Doutrinas da Fé faz para a eleição é que não há nada em nós, nada em que nós fizemos ou podemos fazer
ou que somos que possa influenciar ou induzir Deus a nos escolher. A defesa é que eleição é uma escolha soberana ou graciosa realizada por um Deus que é soberano e gracioso. Porque nós não acreditamos que há realmente, segundo a Bíblia, um impulso decisivo para que possamos chegar a Deus. Se você olhar para a Bíblia atentamente, você vai ver que a própria Bíblia afirma que a fé é um presente. Deus, na arquitetura da salvação, providenciou aquilo que nós não poderíamos fazer. O texto de Efésios 1, de 3 a 14, é um texto tremendo, em que Paulo começa a apresentar a salvação. Como Deus Pai, ele arquitetou a salvação, como ele executou a salvação através da obra de Jesus e como o Espírito Santo sela esse plano. Eu não vou ler ele todo aqui, mas é uma boa leitura para você em casa. Eu quero pegar com você apenas o versículo 11 para apoiar o nosso argumento aqui. Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Dentro do contexto de salvação, fazer todas as coisas inclui a fé, que nós não teríamos condições de ter. Se você olhar o livro de Efésios, o contexto logo seguinte, Efésios 2, versículo 8, olha o que Deus diz. Pois vocês são salvos pela graça e por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um presente, é um dom de Deus. A Bíblia também afirma que a eleição de Deus não obedece nenhum critério ou padrão que seja nosso. Isso é tremendo. Olha o texto de 1 Coríntios 1, do versículo 26 ao 31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Até porque se a eleição dependesse de alguma condição ou pressupostos da nossa carne, do nosso ser, já não seria graça. Paulo diz exatamente isso em Romanos 11, versículos 5 e 6. Olha o que diz. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria a graça. Vários textos na Bíblia são muito contundentes com relação a essa discussão. Em cima das posições reinantes, nós poderíamos perguntar, você foi escolhido ou você foi designado porque você creria ou porque você creu? Ou você creu porque você foi designado? Eu quero ler com você um texto que mata essa questão. Atos 13, 48. Olha o que diz. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Só creram porque eles foram designados para a vida eterna. E o que Jesus diz sobre isso? Eu quero ler com você João 6, do 37 ao 39. Todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Jesus deixa bem claro que virão a ele todos os que o Pai der. Nossa relação com Jesus na Bíblia é apresentada na relação de um pastor com a sua ovelha, em vários textos. Só para lembrar aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmo 1. Somos povo e rebanho do seu pastoreio, Salmo 100. Eu sou bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, João 10. Quero lhe fazer uma pergunta muito intrigante. Eu acho que ela vai balançar um pouco você. Nós somos ovelhas porque cremos
ou nós cremos porque somos ovelhas? Eu tenho certeza que você, Robson, não faz sentido essa pergunta. Eu lembro de quando eu, na escola bíblica de férias, desde pequeno, fez sentido para mim. Ou quando eu estava no culto evangelístico, ou conversando com alguém, lendo material. A maioria de nós sabe do dia em que se decidiu. Mas a grande pergunta é, o que o nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre isso? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João 10 e nós lermos os versículos 24 a 27. Olha o que diz. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Interessante ainda que um pouco antes de Jesus falar essas palavras, Jesus diz que ele tem ovelhas não só no aprisco de Israel, mas fora de Israel. Versículo 16 diz assim, tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Pouco depois dessas palavras, no capítulo seguinte, a Bíblia reafirma o que Jesus disse, é claro. Acreditamos que a Bíblia é infalível e ela molda o nosso modo de pensar sobre várias coisas, sobre a nossa vida de um modo geral. E o que nós vamos ler agora tem que mudar o que nós pensamos sobre evangelismo e sobre evangelização. A nossa perspectiva tem sempre que ser a perspectiva que a Bíblia apresenta. E às vezes é difícil fazer isso, abrir mão da minha perspectiva e entender que a sabedoria divina, ela está acima da minha. Olha o texto de João 11, do 49 ao 52. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Quando você entende esse pressuposto aqui, e você lê o que Lucas escreveu em Atos 10, 9 e 10, tudo faz muito sentido. Olha só. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo e continue falando, não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Olha que tremendo. Você evangeliza para que aqueles que são ovelhas e que são de Deus enxerguem isso e venham à fé. Nós temos a mania de olhar o ID e depositar a esperança do evangelismo na nossa capacidade. Técnicas de evangelismo, técnicas de falar. E esquecemos que antes do ID de Mateus 28, 19, Jesus afirma, toda autoridade me foi dada. Então a base para o ID é a autoridade de Cristo, reunir para Ele o único povo, o povo dele. Basta você viver o Evangelho. Falar do Evangelho, que aqueles que são de Deus, que são povo de Deus, virão. Essa mesma correlação, desse entendimento do evangelismo, você observa na conversão de Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que era temente a Deus, o texto diz isso, conhecia o Deus, mas ela só foi convertida por uma ação direta de Deus. Olha Atos 16, 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Se Deus não abrisse o seu coração, ela não atenderia a mensagem de Paulo. Olha como isso se encaixa perfeitamente nas palavras do próprio Jesus, lá em João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Muitos, ao serem confrontados com essas verdades, levantam a voz e dizem, isso é um absurdo, isso é injustiça de Deus. Como Ele pode, dentre a humanidade, escolher alguns e deixar que outros sigam para a perdição? Sobre isso,
Eu fico impressionado de como a sabedoria bíblica, ela é como uma engrenagem perfeitamente ajustada, que nos mostra essas coisas de uma maneira muito clara. Eu quero agora voltar ao texto que nós lemos, o primeiro texto de Romanos 9, de 10 a 13, onde nós lemos que Deus escolheu escolheu Jacó, e rejeitou Esaú antes que eles nascessem. Antes que fizesse qualquer coisa boa ou má, porque o texto diz para que a eleição de Deus, conforme os seus preceitos prevalecessem. Olha o que diz o versículo 14. E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira alguma, de maneira nenhuma. Paulo, como que já prevendo as reações a quem estivesse lendo aquilo que ele estava apresentando, ele já faz a contestação a essa reação. Ele apresenta que Deus tem um atributo de misericórdia e compaixão que são dele, ele é Deus. E ele faz isso porque ele quer, e não por alguma reação ou vontade humana. Olha os versículos 15 e 16. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Nós temos que frisar aqui uma coisa que é muito importante. O contrário de justiça é injustiça. O contrário de bondade é maldade. Misericórdia e compaixão não é nem injustiça e também maldade. Se todos nós, conforme Efésios 2:3, somos merecedores ou da ira, ou por natureza filhos da ira de Deus, não há injustiça nenhuma Deus salvar quem Ele quiser. Um bom resumão disso tudo seria que a eleição ela não é baseada na nossa justiça, mas ela é baseada no arbítrio. Aliás, no livre arbítrio, não nosso, mas de um Deus que é soberano e gracioso. Ou seja, a eleição também é por graça. Bem, se você entendeu bem o primeiro ponto, sobre a depravação total, ou a corrupção total do nosso ser, os outros pontos seguem com muita facilidade, porque realmente é porta de entrada. Nós tratamos já sobre a depravação, tratamos sobre a eleição. E agora iremos tratar sobre a expiação. Isso é o assunto do próximo vídeo. Até lá!